As afinidades entre eu e Jorge continuam, não acabam nunca. É porque eles desconheciam, porque tinha os casais tradicionais, eles têm, né, afinidade e tal, mas é porque é carne da carne, aquela coisa toda, mas só que eles, quando se depararam comigo, uma bebê de dias, né, já fui tratada como uma mulher adulta, sempre. Rivalidade, da prostituta não vê idade. Quando tinha 2 anos, rivalizava como se fosse uma mulher adulta, disputando um homem comigo, no Pintinho Dourado. Elas disputam homens comigo desde que eu nasci. No ventre da minha mãe, elas já estavam disputando. No ventre da minha mãe, já estava disputando Jorge comigo. É uma coisa assim, assustadora. Mas eles não sabiam exatamente como lidar com essa situação, não sabia se ele se aproximasse de mim, extinguiria as reações que temos, que são mínimas, não tem, são mínimas assim, são muitas, infinitas, mas assim, são reações humanas, né? Que todos nós temos as reações humanas, só que nós compartilhamos de forma simultânea as reações humanas. Aí que despertou o interesse deles nesses aspectos. E aí a dúvida era essa, né? Que a Capitães de Niterói está toda envolvida, ou seja, o Jorge, assim, tem que ter cuidado com isso, porque eu não tolero eles, né? De forma alguma, já deixo bem claro, já deixo bem evidente que não há amizade entre nós, não vem de facilidade, já estou sabendo de tudo. É assim. Então, o que acontece? Eles tinham medo de que extinguisse com a aproximação. Lógico que tinha outros interesses, não queria que eu atuasse junto a ele como profetisa. Tem o caso da morte do pai dele, tem os crimes lá do roubo de terras que tivemos, que eles não gostariam que o Jorge tomasse ciência disso, porque muitas das pessoas que participaram desse golpe contra a nossa família, muitas estão se fazendo de boazinhas perto dele, né? Isso tudo vai ser desmontado. Então, tinha muitas implicações, não era só isso, mas, de forma geral, a preocupação era essa, né? Nos manter separados para observar os fenômenos e ver como eles podem trabalhar com os dois objetos na posse deles. Porque eles não sabiam nem o que fazer. Eles sabem que eu sou mimada, que ele também é mimado. Ele não vai se submeter, né? Pelo amor de Deus, um homem da elite, eu também não me submeto. Então, eles não sabiam como ia fazer isso, para forçar a gente até a colaborar com as experiências, né? Porque eles conhecem bem o temperamento de Jorge, conhecem bem o meu. Então, tudo era uma incógnita, uma coisa muito grande, mas que eles não sabiam lidar. Eles nunca souberam. A única forma foi realmente manter a gente separado e observar, mas eles nunca souberam lidar com o fenômeno, nunca. As pretensões eram de saber lidar com isso numa circunstância de sequestro dele e meu. Mas não foi feito pelo poder de Deus, né? Todos envolvidos. Tinha um interesse brutal nisso, brutal. Agora, a incapacidade de saber lidar com o fenômeno é fato. Isso eu vi de perto várias vezes. Que eles não sabem. Eles botaram as prostitutas só para ficar fazendo frente lá, fazendo a minha vez lá, tentar fazer minha vez junto a Jorge e iludir os parentes e despistar a minha pessoa com a presença delas, parecida com a minha. Se disser que sou eu, quem sou eu? Ah, não é, ela foi a prostituta tal. Nunca sou eu. Que estou passando na Amaral Peixoto, na Miguel de Frias, porque eles já tinham montado um estereótipo falso da minha imagem, que se atribui à minha pessoa, mas aí quando eu surgi,
que não era essa a intenção deles, deixar que as pessoas me conhecessem, aí ficou essa, essa percepção clara de que existe uma sequência de prostitutas imitando a minha pessoa, né? Elas não se parecem, essas prostitutas velhas, elas não se parecem tanto porque eles trabalham com a imagem hologramática. Então, o que acontece? Os homens criam a imagem que se é hologramática, se fizer um gesto meu, eles acabam me vendo nelas. Aí, quando traz para trazer a juízo, aí você vê que são poucas que se parecem comigo, algumas nada, mas os homens me viram. Porque eles projetaram a imagem hologramática, elas forçaram a situação, forçam o cérebro, e o cérebro deles, diante da pressão do sexo, aquilo tudo, eles já tinham me visto em alguma circunstância e transferiu a minha imagem para elas. Isso acontece. Você vê que não tem nada a ver. Aí eles fazem as fotos. Aí quando elas ficam velhas, ficam vendo as fotos de quando era nova, que não era nada bonita, né? Elas, mas aí fica com a imagem hologramática como sendo delas. Até na mídia se projeta a imagem hologramática e elas ficam com aquela imagem de que elas tinham a minha aparência e não tinham. Não tinha mesmo. Que a máquina faz a regressão e mostra que não tinha a minha aparência, que era falsa. Falsidade ideológica. Toda prostituta pratica falsidade ideológica para outros crimes mais graves. Aí não tinha a minha aparência, mas a ideia era manter essa imagem delas falsa, como sendo delas, e a minha ser adequada às imagens de deepfake que eles já tinham criado, comportamento, fala, aparência, porque eu ia desaparecer, mas existia no cadastro de nascidos com uma aparência feia, que eles tinham montado, mas eu ia existir lá no cadastro. Mas eles têm a possibilidade até de fazer a pessoa não existir, mas não chegar a esse extremo, não sei. Porque eles podem fazer a pessoa sair do registro de pessoas nascidas de uma nação. Mas, enfim, eu ia ficar mantida como uma pessoa que existe, né, na nação, mas com uma imagem distorcida. E me engordaram, me fizeram nas imagens de deepfake, porque quem ia ficar com a minha aparência são essas prostitutas que não tem nada a ver com a minha aparência. Elas forjaram. E os homens viram, porque quando viam a foto e depois pessoalmente, aí projeta. Não mais, agora não faz mais. O cérebro não faz mais isso, mas fez. Aí fica com a imagem hologramática, como verdadeira. Agora, com a máquina que regride, aí vê que elas estão mentindo, né? Essa é falsidade ideológica que elas cometem muito. Enganando os homens o tempo todo. O tempo todo mentindo, enganando os homens e matando. Só fazem isso na vida, na sociedade. Fazem plástica também, nariz. Tem várias delas que fizeram plástica do nariz para imitar o meu nariz, perfil. Aí ajuda o homem a projetar a imagem hologramática, né? Muda a cor, tudo. É assim, assustador. O que elas fazem é assustador. Eles não tinham a menor intenção que eu aparecesse e assumisse a minha imagem com o meu nome, minha identidade. Eles não tinham intenção nenhuma. Porque eu ia ficar com a imagem que eles pretendiam divulgar de mim e deixar essa imagem bonita minha para elas. Eles são cruéis, eu tenho o Espírito de Deus. Mas eles fazem crueldade mesmo, crueldade.